poder ir em Santa Mônica de novo agora, hein? Não sei, vai começar o show, hein? Vamos lá, Bruna Paz. Quem mais, Bruna Paz? Jefferson Carvalho, Rogério Paulo. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Olá. Olá, obrigado pela sua audiência na nossa Boa Nova. Estamos no ar, né? Estamos no ar com o programa Livre Pensamento. Pois é, a gente vai pensar livre mesmo aqui hoje com esse comunicador. Ele disse que hoje está comunicador, mas ele também é o escritor, é o autor de livros que estão sendo estudados em diversas casas espíritas em todo o nosso Brasil. Afinal de contas, a nossa vida enquanto espírita é realmente estudar e também colocar em prática, claro, os ensinamentos que nós temos. E ele está ali mostrando já o livro que nós vamos bater um papo e vou apresentá-lo, embora você que acompanha o programa já conhece de longa data, Paulo Henrique de Figueiredo. Tudo bem, PH? Olá, Alexandre. Olá, amigos que nos acompanham. Olá. Agora vamos. Pode falar. Tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Então é isso aí. Meu boa tarde, sou Alexandre Anselmo. Faz tempo que a gente não fazia programa juntos, né? Pois é, muito bom muito tempo. Reencontrá-lo aqui no ar. Uma boa tarde para os nossos amigos que acompanham o programa Livre Pensamento. Pois é, programa Livre Pensamento que você, ouvinte, pode acompanhar também, se desejar assistir, pelo Facebook da TV Mundo Maior, também pela TV Mundo Maior, né? Que ali você acessa pode ser pelo site tvmundomaior.com.br, clique em assistir ao vivo. Quer participar desse bate-papo, você pode mandar sua pergunta, contribuir com aquilo que você já estudou da doutrina, pelo telefone do ouvinte, o 0800 979 5011. Ou você liga em 2457 5011. Agora, o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem, 996433827. E a Margarete Parpinelli está atendendo as ligações e passa para a gente, equipe FEAL com Bruna Paz também, Rogério Palma e Jefferson Carvalho. Bom, o nosso tema hoje, desejo e vontade. Falando, claro, sempre à luz da doutrina, falando de Kardec, né? Claro que eu até falei assim, mas eu tenho vontade, eu tenho desejo de não engordar, de não tomar mais remédio de pressão, mas eu não tenho vontade de fazer dieta. É um caminho também, de desejo e vontade. Agora, quem manda mais aí? O desejo ou a vontade? Mas nós vamos falar à luz da doutrina espírita, claro, né? Estou falando isso numa brincadeira para você, mas aqui lendo o livro Anatomia, vejam, este livro é o grande sucesso. Anatomia, a história jamais contada do Espiritismo. Eu estou com a primeira edição. Alexandre. Eu falei o quê? Anatomia. Nossa, então é Anatomia do Espírito, só se for. Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Tá valendo o quê, Alexandre? Biologia? Esse livro que eu tenho é a primeira edição, segundo o Paulo Henrique, que já está na segunda edição, então? A primeira edição esgotou em 20 dias, aí foi para a segunda, Alexandre. E tem alguma coisa complementou o estudo na segunda edição?
Tem um trecho ou outro, tem algumas correções, mas é basicamente a mesma obra. Perfeito. Bom, para falar desse tema aí de desejo e vontade, esse capítulo que consta no livro diz o seguinte, que até o século XVIII as escolas de filosofia consideravam que a alma tinha somente duas faculdades, o entendimento e a vontade. Isso, vou aumentar aqui mais o som também, isso segundo as escolas de filosofia. Porém, enquanto eu lia, eu vi uma outra colocação aqui que fala frente ao espiritismo aqui, que o desejo está no âmbito da vida animal e a vontade é faculdade da alma, caracterizando a vida humana. E desse modo a psicologia vai definir o conceito de personalidade humana, noção importante para a moral e para a doutrina do direito. Quem que manda mais nessa nossa personalidade, nesse jeito nosso de viver, a vontade ou o desejo? Quando é que nós temos a autonomia em um caso ou em outro? Olha, Alexandre, a base do meu trabalho, notadamente do livro Autonomia, é a recuperação do cenário cultural da época de Kardec. Quando Kardec escreveu os seus livros, estava corrente, tanto na universidade quanto nos colégios, na verdade na cultura em geral, a psicologia espiritualista, que difere muito da psicologia materialista que nós temos hoje e também da psicologia materialista que surgiu logo após a Revolução Francesa. Então, o que é o materialismo? O materialismo é confundir o nosso ser com o corpo. Então, o funcionamento do cérebro faria surgir a ideia de individualidade. O seu eu seria um produto do funcionamento do cérebro, do sistema nervoso, né? Essa é a ideia materialista. Ela estava presente na universidade no começo do século. Então, imaginava-se que você era um ser que recebia influência do ambiente por meio dos sentidos, e isso formaria sua personalidade. E você seria regido pelos instintos, né, pelas emoções, que na época chamavam-se paixões, e também pelo desejo, que seria o impulso. Esse impulso seria regulado pelo prazer e pela dor, de tal forma que você vai em busca daquilo que dá prazer e foge daquilo que lhe dá dor. Então, essa seria uma concepção do ser humano muito parecida com a dos animais. O que aconteceu foi, Kardec mesmo vai relatar isso na Revista Espírita, que ocorreu na França, diante desse materialismo, né, uma reação que foi chamada de reação espiritualista. Mas essa reação não é a reação das religiões, da igreja. É uma reação na universidade. Então, pensadores, e aí no livro eu cito alguns deles, né, que seria o Mény de Bihan, Victor Cousin, Paul Janet, eles formaram uma visão do ser humano muito mais ampla, que vai considerar que nós somos, podemos ser considerados uma alma humana encarnada no corpo físico. Então, algumas características seriam da alma e algumas características seriam do corpo. Então, o Paul Janet, por exemplo, ele vai considerar a diferença entre desejo e vontade. E essas diferenças aqui, elas vão ser inéditas. Essa psicologia foi uma revolução no entendimento que começou na França e se expandiu depois. E essa visão é a base do que Kardec escreveu. Então, Alexandre, a ideia é a seguinte: quando você estuda essa psicologia do século XIX, você começa a entender os textos de Kardec, ao que ele estava se referindo. Então, eu vou pegar aqui primeiro um trecho dos psicólogos que são entendimentos anteriores ao Espiritismo, surgiram antes do Espiritismo. E ele fala assim:
É o desejo um impulso cego, que sem deliberação alguma e sem intervenção da vontade sobe ou desce, aumenta ou míngua. Não é uma resolução, é um arrastamento. Não se deseja e não se deixa de desejar com o seu livre-arbítrio. Já a vontade combate o desejo, como também muitas vezes cede a ele. Ela não é, pois, o desejo. O poder da vontade sobre o desejo é uma prova da diferença de sua natureza. Então, qual é a reivindicação aqui dos psicólogos que antecedem o Espiritismo? E o Espiritismo é um estudo de psicologia, Alexandre. A revista que Kardec criou chamava Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Então ele vai estudar a psicologia da alma, que somos nós, e a psicologia do espírito. Então, qual que é a base de entendimento desses psicólogos? A alma tem a inteligência, a razão e a vontade. E é por meio da vontade que ela faz as escolhas, né? E essas escolhas esclarecidas é que determinam o livre-arbítrio. E pelo corpo você tem instintos, paixões, desejo. Então, o desejo ele teria uma origem na vida animal, nas características do ambiente fisiológico do ser humano. E a vontade e a razão seriam da alma. Então, aí é que vai surgir uma nova moral, Alexandre. Porque, segundo a igreja, os arrastamentos, as condições da vida no corpo eram castigos divinos. Então, você não teria como fugir disso, a não ser perdoado para poder ir para o céu. E os espiritualistas vão dizer assim, a moral verdadeira é quando você faz escolhas. Então, a moral ela é fruto da vontade. E por isso que o Paul Janet vai dizer isso. Olha, a vontade pode ceder ao desejo ou não. Ela pode controlar o desejo ou não, ou ser arrastada pelo desejo. E esse controle, o domínio da vontade, esse é o desenvolvimento moral. Então muda a perspectiva. Porque, segundo a igreja, a moral está relacionada à obediência. Né? Então, e segundo o materialismo, é assim, você não consegue ter domínio sobre o desejo. A lei é que determina os limites do que você pode fazer em função do teu desejo. E o espiritismo... Diga. Então, é por essa moral que, quando nós retornarmos à grande pátria, nós prestaremos contas do que nós fizemos. A gente presta conta o tempo todo. Porque o verdadeiro livre-arbítrio é o uso da vontade. Com o uso da vontade, você faz as escolhas. Então, esse exercício das escolhas é que vão determinar os hábitos. Se você tem hábitos que você cria, que é abuso das condições da vida, né, você vai criar imperfeições. E se você transforma esse hábito no domínio de si mesmo, aí você cria virtude. A virtude, aí é que está, Anselmo. O que o Espiritismo vai explicar? Que é o domínio da vontade que lhe traz o sentimento íntimo de felicidade. Quando você desenvolve o domínio sobre a razão e sobre a vontade, que são as faculdades da alma, você conquista a felicidade. E quando você abusa, né, das necessidades instintivas, fisiológicas, quando você cede ao desejo de forma descontrolada, você cria imperfeição. E essa imperfeição traz um sofrimento moral. Então, o que regula a vida do espírito não é prazer e dor, é sofrimento moral e felicidade, sendo que o sofrimento moral ele cessa quando acaba a imperfeição. E a felicidade não, ela é contínua, acumulativa, progressiva, de acordo com a evolução do espírito. Então, o que nós estamos falando aqui? Que o espiritismo vai considerar que você tem faculdades da alma independentes das condições da fisiologia. O que é do corpo? Instinto, paixão e desejo. O que é da alma? Razão e vontade. Então, essa é a diferença. A vontade, por exemplo, e a razão só vão estar presentes na alma humana. E mesmo assim, ela vai desenvolver progressivamente. Alexandre, você já ouviu falar que o espírito, na sua primeira vida humana, é simples e ignorante? É muito falado isso no meio espírita. Isso, né? Sempre. A alma foi criada simples e ignorante, mas nem todo mundo interpreta o que significa isso. Porque olha que interessante, o que é simples e ignorante?
O simples é sem o desenvolvimento do domínio da vontade. E o ignorante é sem o desenvolvimento da razão. Então, o espírito que é simples e ignorante, ele não desenvolveu nem a vontade nem a razão. Ou seja, ele ainda não tem nem livre-arbítrio e nem responsabilidade pelos atos. E nem conquistou a inteligência. Quando é que começa a responsabilidade? Quando ele desenvolve a inteligência, começa a fazer escolhas livres, aí ele se torna responsável. Essa moral, Alexandre, é absolutamente inédita. Nunca se pensou assim antes, nem na filosofia, nem na religião e nem na ciência. Essa hipótese que nós estamos falando, a ciência não compreende. Por quê? Ela não distingue no ser humano duas causas diferentes. Uma é a fisiológica, que vai ter instintos, emoções e vontade, né? E desejo. E a outra causa é a alma. E qual é a diferença? Essa alma depende do quanto ela evoluiu, se ela tem domínio da vontade ou não. Então, o que é um espírito mais evoluído, Alexandre? Ele desenvolveu inteligência e ele tem o domínio da vontade, ou seja, os estímulos que chegam para ele não causam uma resposta imediata. Ele já adquiriu a habilidade de pensar, de escolher a reação dele diante da circunstância. Quando a gente fala, então, poxa, o Paulo Henrique já veio com esse dom, né? Ele já tem esse dom para oratória, para escrita. Então, nós não chegamos aqui e reencarnamos com um dom. Nós vamos desenvolvê-lo durante a nossa trajetória. Existem 3 origens principais dos valores da alma e que, como você começa simples e ignorante, na sua primeira vida humana você não tem nada. Então, assim, por meio da razão, você desenvolve a inteligência. Por meio da vontade, você vai desenvolver o livre-arbítrio, o domínio sobre as escolhas. E tem um terceiro, que é a imaginação, que você vai desenvolver tudo que é da área criativa, a habilidade de lidar com as harmonias. Então, esses 3 valores, né, a razão, vontade e imaginação, são faculdades da alma. E elas só começam a se desenvolver a partir da primeira vida humana. Só que esse desenvolvimento é voluntário, é escolhido. Cada um escolhe um caminho diferente nas suas encarnações. Isso vai fazer com que nós sejamos muito diferentes uns dos outros. Uhum. Por isso que quando a gente valoriza os valores da alma, a gente vai valorizar o quê? A diversidade. Porque se você treina todo mundo a ser igual, ela não está desenvolvendo seus próprios valores. Ela está sendo condicionada. E o condicionamento não é escolha. Então, veja só. O mundo velho, Alexandre, dominava as pessoas usando 2 recursos. A fé cega, que faz com que você não pense e não raciocine, e aceite as coisas sem usar a razão, que é a faculdade da alma, e a obediência passiva. Não é só obediência, não, é obediência passiva. O que é a obediência passiva? É quando você segue as regras que os outros impõem sem passar pelo uso da vontade. Então, isso transforma o indivíduo num ser submetido à vontade alheia. Essa vontade pode vir das igrejas, pode vir da sociedade, mas é um ser que não usa as suas faculdades. Então, é diferente, Alexandre, você dizer assim, nessa situação, eu prefiro não reagir. Isso não é obediência passiva. Isso é uma escolha. Eu escolhi não reagir por essa questão. Mas então, isso não qual se que é a aplica... diferença de uma? Uma você está usando a vontade e a outra você está usando o condicionamento. O condicionamento ele é fisiológico. E só quando você escolhe mesmo, pensa e fala, eu vou escolher isso, é que você está usando a faculdade da alma. Isso não se aplica aos primeiros anos da juventude, da mocidade, quando ainda não se tem um grande conhecimento. Isso a gente está falando já para quem já tem desenvolvido aí um conhecimento, um estudo, porque os mais jovens, as crianças, os que estão chegando à adolescência, ainda estão nessa formação, ou não? Ou se pensa Alexandre, ainda como o espírito, independente, então não é a idade física, e sim é o espírito reencarnante. Exatamente. Você tem que saber o seguinte,
Não é melhor nem pior um espírito que desenvolveu melhor os seus valores. Ele só teve mais tempo do que outros. Então, a meta nossa, como espírito, é desenvolver todos os valores relacionados à inteligência, desenvolver o domínio da vontade e desenvolver a capacidade criativa, que vem da imaginação. Só que as pessoas, os espíritos, vão desenvolvendo cada uma dessas áreas, às vezes uma mais e outra menos, entendeu? E às vezes desenvolve a imperfeição. O que é imperfeição? A imperfeição, olha que interessante, existe uma diferença entre desejo e vontade. Se você desenvolve a vontade, necessariamente você vai aprendendo a fazer as boas escolhas, que é o que vai lhe dando a felicidade. Agora, ceder ao desejo é uma imperfeição. É o ser que ainda está... o animal ele é totalmente controlado pelo desejo. Então, tem um trecho que eu coloco aí no livro, se você pegar um pouquinho para frente, que já é de Kardec. E ele está tratando desse assunto. O que eu queria te colocar, Alexandre, é assim, você viu nossa discussão aqui, nossa conversa aqui a respeito da psicologia. Sim. Agora, quando você lê Kardec, você vai ver que ele aplica essas explicações e o sentido dessas palavras no texto dele. Vou te colocar aqui, ó. Ele vai dizer, Kardec, o homem carnal, mais preso à vida corpórea que à vida espiritual. Então, veja, mais preso à vida corpórea que à vida espiritual. Então, é um espírito no começo da sua evolução. E quando ele encarna, ele está mais ligado à vida do mundo, lembra que falamos vida animal? Sim. Do que à vida do espírito. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os desejos. Então ele está muito próximo da vida animal, que não tem ainda controle da vontade. Ou seja, a vontade nele ainda está inerte. Ele obedece aos estímulos que vêm de fora. Ou seja, ele não desenvolveu ainda esse valor da alma, essa faculdade da alma. Aí Kardec fala, sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura completas. Então, o que acontece? O desejo, ele tem duas respostas, o desejo. Que é assim, você satisfaz, aí o cara tem o prazer. Não satisfaz, aí ele tem a angústia e tem a insatisfação. É completamente diferente do uso da vontade. Porque a vontade... Ela é sempre soberana quando você sabe usá-la. Porque se você está diante de uma situação, você fala assim, eu escolho fazer isso, eu escolho não fazer, eu escolho agir agora, eu escolho esperar. Então não tem satisfação da vontade, porque ela é sempre soberana quando você tem domínio sobre ela, entendeu? Então, e a felicidade e a infelicidade da vontade está relacionado a seguir a sua própria consciência. Então, assim, eu fiz isso, é o que a consciência me manda. Pronto, eu estou feliz. Não depende do resultado, não depende da circunstância. O desejo, não. Ele depende das circunstâncias, é o que Kardec está falando. Então, a alma, quando fica presa aos desejos, ela fica constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida e se conserva numa ansiedade e numa tortura completas. Aí ele vai fazer o contraponto, o homem moral. O que é o homem moral? O homem é o que tem mais domínio da vontade, da razão, entendeu? Então ele não se prende às coisas do mundo, apesar de viver no mundo. Aí ele coloca, o homem moral, que se colou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, ou seja, ele vai colocar, são ficções, porque você não é mais um animal. Então, a satisfação é o necessário. Acima da satisfação, o acúmulo, não é mais necessário. Agora, se o indivíduo cria essa ilusão, ele vira escravo da ilusão. E essa ilusão está sempre atrelada a desejos, a emoções, a coisas do mundo. E aí Kardec fala, bom, já o homem que se voltou para as questões da inteligência, da imaginação e do domínio da vontade, ele vai dizer o seguinte, acima das necessidades, né, fictícias criadas pelas paixões, já nesta vida, experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ou seja, como ele não depende das coisas do mundo, ele consegue lidar com elas da seguinte forma.
Se eu estou vivendo uma circunstância que me oferece determinadas condições, eu faço uso delas. Se não tem, eu não vou criar dependência delas. Eu vivo essa privação, voltando o meu interesse e minha atividade para outras coisas. Vamos pegar a situação da pandemia. Então, tem um indivíduo que está em casa e que não está contente de não ficar doente e morrer. Ele fica assim, eu queria ir para a balada, eu queria passear no shopping, eu queria fazer compras, eu queria, eu queria. Então, ele, nas circunstâncias que ele está, que a razão manda, olha, aguarde, sabe? Ele quer passar por cima disso, porque isso é usar a razão, é usar a inteligência. Não é o adequado agora. Não, ele só fica pensando no desejo. Aí ele se sente infeliz, angustiado, aí começa a dar desespero, entendeu? Porque ele foca a cabeça dele, eu quero fazer isso, eu não posso, eu não posso. Ele fica igual aquele cachorrinho que fica salivando, né? Quando vê um alimento que ele não pode comer. Deixa eu trazer a participação dos nossos ouvintes, telespectadores também, falando sobre o tema de hoje. Simone Húngaro, boa tarde, amados. Ela é do bairro da Saúde, aqui em Sampa, justamente onde eu também estou. Gui Ju, felicidade em poder estudar o Espiritismo com a pesquisa tão importante feita pelo Paulo, gratidão. A Cecília Reis, que é de São Paulo, Luiz Eugênio Lico, que é de Itu, o Flávio Romero, boa tarde, meus irmãos de ideal, obrigado por trazer a luz da doutrina espírita para as nossas vidas. O livro Autonomia é parte importante dessa luz, gratidão. Também o Rafael Chagas, boa tarde, equipe abençoada, ele é da Liberdade aqui em São Paulo. A Luísa Marques Medeiros, adoro ouvir Paulo Henrique. Suzana Garrido, Juliana Hilberts, Anita Nack, Ayrton Farias, de Aracati, no Ceará. Lucilene Toledo, também a Girdilane Silva. Mais alguém aqui? Perguntas para o Paulo no Face, deixa eu ver. Então, são essas participações. Deixa eu ver também se tem alguma pergunta que já chegou através do telefone. Não. Então, podemos continuar com essa nossa análise. E quando você trouxe essa questão da pandemia, e você está falando dessa questão da angústia, e já trazendo para o nosso dia também, ainda refletindo sobre isso, as questões sociais, elas implicam em termos essa questão que ele fala da moderação. Veja só, Anselmo, todas essas características morais que a gente fala, elas não estão relacionadas à privação. Então, quando você pegar a visão moral da religião, como ela confunde desejo com vontade, ela vai ver assim, ceder ao desejo é o ruim. Então, qual é o contrário de ceder ao desejo? É privar-se do desejo. Você percebe, Anselmo? Sim. Então, essa visão é aquilo que eu falo, que eu explico, a diferença de autonomia e heteronomia. Heteronomia, você é regido pelo que é externo. Então, você está diante de estímulos, né? Esses estímulos incitam o desejo. O que é moral para a religião? Mesmo que tenha esse desejo, eu não vou ceder a ele, eu tenho que ficar, me prender, me segurar, eu tenho que ir contra o desejo. Então, essa é a posição, ou seja, o indivíduo que faz isso, ele fica tenso, né? Ele fica tenso o tempo todo, porque ele quer ceder ao desejo. Essa é a explicação da igreja. O materialista, ele vai dizer assim, faça tudo o que seu desejo quiser, só cumpra a lei. O que a lei não permite, você vai. Mas com relação ao desejo, faz tudo, porque essa vida aqui é para isso. Essa é a posição materialista. Veja que a posição espírita não está nem de acordo com aquela visão da igreja, nem com a visão materialista. É uma terceira. É uma visão que nos remete ao futuro. E que vai dizer assim, olha, nós somos espíritos. A vida principal é a vida da alma. Nós estamos ligados ao corpo, né? Então, enquanto espírito, em contraponto ao desejo, você desenvolve a vontade. E a vontade é que precisa, como Kardec falou, a dominar o desejo.
dominar da seguinte forma: não eu coloco os meus interesses num outro patamar, Alexandre. Então, é da mesma forma que você pode olhar para uma criança que fica pegada a algumas coisas pequenas, né? Por exemplo, um carrinho, a criança está brincando com um carrinho, você arranca, ela chora, entendeu? Aqui do nosso ouvinte e telespectador Cláudio Júnior. Boa tarde, Alexandre e Paulo. Ele é metodologia que possa ajudar a fortalecê-la. O estudo seria o caminho? Veja, são valores diferentes. Nós temos a razão, que é a inteligência, e a vontade, né? Então, nós teremos que ter uma educação para o desenvolvimento da inteligência e uma educação para o domínio da vontade. Então, quando o Kardec vai lidar com isso, ele vai diferenciar instrução de educação, sendo que a instrução está relacionada a você ter o domínio da inteligência e a educação está relacionada em você ter o domínio da vontade. Só que esse tema não está presente na sociedade. Em verdade, a sociedade faz o inverso. Por quê? Toda propaganda que você vai ver na televisão, toda propaganda que é direcionada aos jovens e até mesmo às crianças, é para incitar o desejo. Por quê? Porque a mídia e as empresas, elas conseguem dominar o indivíduo, né, se incitar o desejo. Se a pessoa tiver escolha, você não vai conseguir condicionar, e a propaganda serve para condicionar. Você tem que gostar disso aqui que nós estamos mostrando na propaganda. Então, nós estamos vivendo, Anselmo, uma transição entre dois mundos. Esse mundo velho, que você só vivia atrás do desejo, e o Espiritismo está apontando para um mundo novo, mais lá na frente, que a gente vai aprender a distinguir o que é que lhe dá um prazer dos desejos e o que é que lhe dá alegria da alma em outras circunstâncias. Vou dar um exemplo, né? A gente consegue nos sentir bem com coisas que o animal não sente. Por exemplo, uma leitura, uma música, uma conversa com alguém, né? Ser útil para alguém. Né? Todas essas coisas trazem uma satisfação que não fazem parte de desejo e prazer. E o espírito, ele vai se educando a tal ponto que ele percebe que essa outra classe de sensações que ele tem são muito melhores do que a satisfação de questões físicas. E quando ele chega no mundo espiritual, Alexandre, escancara isso de uma vez, porque todas as questões ligadas ao prazer e aos desejos perdem o sentido. Imagina o seguinte: aqui você satisfaz o seu desejo com um doce. Vamos considerar uma coisa simples dessa. Não tem nenhum problema nisso. O errado é você se sentir mal, se privar-se dele. Agora, se você chegar no mundo espiritual, qual é o sentido de você ficar comendo doce? Se o corpo espiritual não precisa de alimento e o doce vai ser uma ilusão, não tem um corpo físico para comer, e com o pensamento você pode produzir toneladas de doces, que graça que tem. Você fica ali se prendendo em formas que não tem nenhum valor nem necessidade, entendeu? Então, o apego após a morte, ele começa a ser prejudicial para o espírito, porque aquilo não é o sentido verdadeiro da vida. Em verdade, Anselmo, a gente tem que se conscientizar, ter um pouco mais de madureza espiritual e se conscientizar de qual é a finalidade. Eu estou me libertando da vida animal e estou desenvolvendo minha vida humana, espiritual. Só que nada disso é feito obrigando, tem que ser voluntário, pelo seu próprio esforço. Só que você falou da questão social, nós temos um outro problema, que é você, socialmente, privar a pessoa de desenvolver suas faculdades. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa nessa encarnação, em muitas que ela viveu, e não deixa ela aprender a ler e escrever, você está privando ela um acesso de conhecimento fundamental para o desenvolvimento dela. E nós temos uma grande parte da população do mundo que não tem acesso a saber ler e escrever. Segundo, o indivíduo, ele vai aprendendo socialmente, no ambiente que ele está, a fazer escolhas. Olha, ele pode ser educado dessa forma. Olha, você pode escolher fazer ou não fazer. Mas como é que a gente convive com isso?
se a gente não fala sobre isso na escola e se toda a mídia é voltada para incitar o desejo. Porque as empresas querem vender as coisas. E a empresa não quer vender qualquer coisa, ela quer vender a coisa que ela vende. Então, se você ficar escolhendo, ela não quer que você escolha, ela quer que você se condicione. Então, as técnicas hoje de você divulgar a venda e compra de coisas, ela está relacionada ao desejo. E o Espiritismo vem mostrar a diferença entre desejo e vontade. Essa condição que às vezes a gente vai falar assim, não, é para fidelizar o nosso cliente. E você acaba ficando preso àquilo. Aqui no Face tem mais participação. A Maria Aparecida Barretos, Rodrigo Leme, boa tarde, amigos. Rita Marcel Monteiro, Ana Helena também diz aprender com Paulo Henrique. De quebra o Alexandre apresentando, é bom demais, que dupla. Obrigado. Também a Maria Aparecida Barretos, ela faz uma pergunta. Paulo, o que nos diz sobre a classificação dos espíritos colocados por Kardec segundo a imperfeição e o desenvolvimento da moral? Então, veja, o desenvolvimento da moral, ela está relacionada a você conquistar duas coisas, livre-arbítrio e senso moral. O que significa isso? É fazer uso da inteligência, percebe que você precisa desenvolver a razão, para fazer a escolha que esteja de acordo com as leis presentes na sua consciência. Então, você tem que ter consciência, desenvolver a inteligência e desenvolver a vontade. Para os espiritualistas racionais, para a psicologia, isso é o que qualificava a pessoa como ser humano. Eu vou ler aqui um terceiro trechinho que eu cito no livro, Alexandre. Olha lá. Reconhece-se a personalidade humana por 3 caracteres principais. 1, a consciência de si mesmo. Entendeu? Não um sentimento completamente passivo, acompanha cada uma de nossas sensações e afeições, né? Mas a consciência do eu, do sujeito pensante, a consciência refletida. Então, assim, eu olho para as circunstâncias, analiso elas e consigo distinguir. Aí vem a inteligência, a faculdade, isso tudo é com relação à moral, né? A faculdade de distinguir o verdadeiro do falso, o bem e do mal. Então, eu preciso desenvolver a inteligência para conseguir distinguir o que é o bem e o mal. E, por fim, aí, olha o que ele fala, a vontade, o poder de se determinar por si próprio, poder que é idêntico à liberdade. Então, o que é a liberdade? A liberdade é determinar por si próprio, a partir da sua vontade, as suas escolhas. O ser que não pensa, que não quer e que não tem consciência de si, não é uma pessoa. Então, o que ele está dizendo aqui? O que caracteriza o ser humano é o desenvolvimento dessas faculdades. O que é que o espiritismo acresce? Forçosamente, você vai desenvolver a sua inteligência diante dos desafios da vida. Então, pensa, espírito simples e ignorante. Ele começa a desenvolver a inteligência. Então, ele vai viver as situações e vai aprendendo a fazer formas diferentes do que o instinto manda. No comecinho da evolução, ele pode tanto criar os hábitos que são de acordo com a consciência, ou ele pode pegar um apego, Alexandre, e transformar num vício. Esse vício vai se tornar uma imperfeição. Acontece com todos? Não, só com alguns. Você pode criar vícios que são relacionados, por exemplo, a desenvolver inteligência e começar a se achar melhor que os outros porque você tem inteligência. Isso é uma falta de conhecimento da realidade, porque assim, todos vão desenvolver inteligência. Aí você teve um pouquinho mais de vida do que o outro, fala assim, eu sou melhor do que aquele outro, que não tem tanta inteligência. Então, isso também é uma imperfeição. Então, essas imperfeições vão fazer com que o indivíduo precise superá-las pelo seu próprio esforço. Só que aquele que, em vez de desenvolver a imperfeição, vai dominando a sua vontade, né, ele vai tendo uma evolução moral natural. Então, essa evolução do domínio da vontade e da inteligência é que vai fazendo com que o espírito se torne melhor. Só que quando o espírito vai fazendo de tal forma, Alexandre, que as escolhas dele vão se tornando hábitos, e esses hábitos, essas escolhas, são de acordo com a consciência e vira hábito, isso se torna virtude. Ou seja, ele não precisa mais pensar para escolher o correto. Ele já faz de forma habitual. Esse é o bom espírito. Deixa eu colocar mais questões aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Alexandre Paulo Henrique, boa tarde. Quanta liberdade nos concede o Espiritismo? Já estive nas palestras de Paulo. Muito obrigado. É a Alice do Jabaquara. O Omar é de Nova Odessa. Sobre a questão de determinismo e escolhas. Por exemplo,
uma pessoa passar em um concurso em primeiro lugar, adquirir um imóvel, ter certas preferências em relação a outros. O que o Paulo Henrique entende sobre isso? Existe mesmo essa relação, essa imposição até de Deus em relação a outros? Veja, nós estamos vivendo num mundo que ainda é imperfeito. E você tem pessoas que fazem uso da posse acima da necessidade em detrimento de outros que não têm posse alguma. Então, a gente precisa entender o sentido de moderação. Então, veja, você usufruir do que você tem e, ao mesmo tempo, você desenvolver um comportamento de ser útil ao outro, na medida em que a sua consciência fica satisfeita com isso, então você está usando as circunstâncias e os recursos para um bem coletivo. Se você pensa assim, não, essas conquistas são minhas, eu tenho direito de usufruir, e só pensa em si mesmo, não tem nenhum problema a posse. O problema está no pensamento do egoísmo. Então, o que nós lutamos não é contra a posse. O que nós devemos lutar é contra egoísmo e orgulho. Eu desenvolvi inteligência. Eu tenho direito de usar a inteligência, fui eu que desenvolvi. Mas se você for entender a lei do universo, toda vez que você desenvolve uma inteligência, e todos vão desenvolver, não é privilégio seu, é para que você faça uso para o benefício seu e dos que estão à sua volta. Então, quem sabe muito tem o dever de ensinar também. E assim por diante. Para a gente fechar, o Márcio de Sorocaba, essa vontade não alcançada, ela provoca depressão? A depressão, aí nós vamos falar uma conversa mais complicada, porque a depressão ela pode estar relacionada a condições fisiológicas, né? Mas vamos pensar assim, uma tristeza do espírito, um sofrimento moral do espírito. O sofrimento moral do espírito sempre está relacionado com você ou já ter desenvolvido valores e não está usando, ou você usar a inteligência para abusar, por exemplo, das questões da vida animal, dos desejos, dos instintos. O nome disso é imperfeição. E o sofrimento da alma está relacionado a essa imperfeição até que ela supere a imperfeição. Então, a gente tem que pensar assim, Alexandre. O que é se desenvolver-se moralmente? É ter o domínio sobre a vontade. Isso acontece de um dia para outro, rapidamente na vida? Não acontece. Então, não adianta você ter ansiedade, porque é falso que você... eu luto contra o desejo. Esse lutar contra o desejo é um estado de tensão, Alexandre, que chega uma hora, o cara não consegue segurar mais. Então, tem que tomar cuidado com a falsa moral, que é o indivíduo que carrega uma imperfeição, que é o apego aos apelos das questões do mundo, e ele fala, não, eu vou me reprimir dentro de mim mesmo isso tudo. Não, ele tem que superar, ele não tem que reprimir. E ele supera como? O desenvolvendo a vontade. A vontade vai colocar os valores dele em outro ambiente, e não naquele apego. Então eu vou usar aquele exemplo que eu estava usando antes, Alexandre. Você vê uma criança tendo apego a um carrinho. Você não vai fazer a maldade de arrancar o carrinho dele, né? Porque aquilo entendeu? Mas você percebe que aquilo é circunstancial. Mais para frente ele não vai mais se preocupar com o carrinho. Então é a mesma coisa a evolução do espírito. Quando ele coloca valores em algumas coisas no início da sua evolução, que depois ele vai ver que isso não tem necessidade, né? E vai se abrir para novos valores. Meu amigo, enfim, o tempo voou, porque o papo é muito bom, porque a gente vai aprendendo e refletindo junto. Que prazer, muito obrigado. Eu queria mais fazer uma vez uma colocação. Bater um papo. Pode. Você percebe que a nossa conversa começou com um estudo teórico e terminou com aplicação prática. Exatamente. Então, sempre no espiritismo a gente tem que associar as duas coisas. Agora, se não estudar, não vai entender a aplicação. Então, por isso que o espiritismo tem que fazer esses dois movimentos, né? Estudar, compreender a teoria e entender a aplicação dela na nossa vida. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Até o próximo programa. E você, ouvinte, fique por aqui. Já já eu também estarei ainda aqui para você participar do Pronto Atendimento. Boa tarde. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.